aceitável, na mesma geração, aceitável no nível, assim que a gente poderia chamar internacional, a bossa nova. Tom Jobim é aceito nos Estados Unidos, aliás morou lá, ia beber o seu uísque lá na bar da esquina da Quinta Avenida e tal. Então ele representou a exportação de uma cultura brasileira extremamente doce, não agressiva, e que não tinha nada a ver com os blues, que eu falo de propósito, dos negros brasileiros, do samba, das favelas e etc., das escolas de samba. Então é uma manifestação cultural importante a bossa nova, como foi uma manifestação cultural importante a exportação Carmiranda com tabuleiro da baiana e assim por diante. Bom, então, e agora, com um processo de possível e precária possibilidade de manifestação cultural mais avassaladora, no sentido de promover assim, um espírito nacional não no nacionalismo. Eu sou contra nacionalismo. Nacionalismo é fascismo, certo? Ser nacionalista é ser fascista. Quem é nacionalista agora são os americanos, né? Eles são nacionalistas. Então a gente não é, a gente é internacionalista. E sendo internacionalista, a cultura ela é regional. Então, em vez de falar uma cultura nacional, uma cultura do que foi mesclado no Brasil com essas raízes que eu acabei de dizer. Então, atualmente nós vivemos um país de dependência econômica, cultural, e já visto a televisão, o que se passa na televisão, o que se passa nas rádios. Quer dizer, falar de uma cultura brasileira hoje é só ouvir uma rádio qualquer, não precisa ser a MTV, nem é só ver qualquer uma, você vê a enorme proliferação de um lixo, que não se pode dizer cultural, mas ele funciona. Então é a existência do lixo. Então, mas aí a gente pode dizer que do lodo nasce o lótus. Então, nesse sentido, agora, numa fase que está indefinida, porque o país vive essa circunstância de dependência, é possível manifestações que vão enquadrar a cultura brasileira num outro nível. Por exemplo, os macaquinhos do Sandrovo, que vão se exibir para os turistas e comer caviar e tomar uísque nos grandes camarotes, você tem manifestações interessantes que vai do prosaico histórico, Dom Pedro II na cadeira da Madame não sei das quantas e tal, até criatividade de pessoas que não querem ser promovidas pelas multinacionais que dão dinheiro para as escolas de samba. Houve nesse último carnaval, há uns 2 carnavais, já há algum tempo, muitas escolas de samba que mantiveram a tradição. Não tradição, culto à tradição, mas mantiveram a fidelidade aos objetivos. Então nós vemos que muitas escolas, e principalmente, por exemplo, no ano anterior, a escola que se pronunciou do FMI, etc, etc. Então é uma manifestação cultural interessante, o carnaval brasileiro, seja em Salvador, no Recife, etc. Mantém alguma tradição. Agora, uma outra parte importante dessa manifestação está ligado ao futebol, que é um mecanismo comercial terrível, mas que na realidade ele também manifesta energia e improvisações e um mecanismo que se
podia dizer o futebol faz parte da cultura brasileira. O carnaval. Bom, continuando nesse raciocínio, nós vimos que o Gaviões da Fiel, por exemplo, nesses últimos 2 anos, ganhou. Ganhou não pelo lado de uma torcida qualquer, por lado de uma profunda enraizamento da chamada democracia corintiana no período da ditadura. Então a democracia corintiana foi uma forma de resistência à ditadura. Era um processo de discutir democraticamente. Então nós podemos dizer que o Sócrates, o Casagrande, representaram no momento uma criatividade cultural. Quer dizer, que eles foram criativos. E assim por diante. É só para dizer que cultura... Agora, no sentido da elite, do culto à elite, nós vemos numa cidade de miseráveis, de grande densidade de favela, gastar-se milhões para ter uma das melhores orquestras do mundo de São Paulo, que é a OSEB. Muito bem, deve existir a OSEB com música boa, de qualidade. Mas eu me pergunto, eu culturalmente preferia ter gasto esse dinheiro preparando gerações posteriores a terem condições da música. Em vez de começar de cima para baixo, começa de baixo para cima. É uma árvore que cresce dessa forma. Então a OSEB, ela deve ser elogiada, e eu não estou contra. Mas é uma opção que eu não faria. Eu faria o sacrifício de não ter um sapato de pelica ou de camurça, ter uma sandália de plástico, mas que todo mundo tivesse sandália. Então eu renunciaria a uma cultura de elite em função de uma cultura mais em função de não de levar a cultura ao povo, que isso é demagogia, que nem cidadania. Cidadania é uma mentira. Inventar a literatura, que é cultura também, os sociólogos ficam inventando discursos bem montados, tipo Fernando Henrique. São discursos culturalmente bem montados, mas que eu faria outras opções. Então a cultura minha, quer dizer, ela vai contra a corrente do rio. Ela não segue esse espírito, ela atende a contradições que eu vivo, das minhas origens e das condições que eu poderia ter. Então eu recuso condições de elite e não me adapto às condições das origens. Então eu fico dividido entre ser um artista de elite e ser um anônimo sem identidade, perdido nesse Brasil. Então, nesse sentido, quando eu fiz a Estação Marechal Deodoro, eu fui convidado como artista de elite, porque o metrô precisava de artistas profissionais com currículo, com credenciais de currículo internacional, etc., para fazer a obra. Então, eu me senti lisonjeado de ter sido escolhido e, no ato de fazer, eu regredi a minha condição de páreo anônimo. Então, eu resolvi